Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional. E hoje a gente fala de mais uma equipe que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes, o Futebol Clube do Porto, adversário do Palmeiras na estreia, equipe portuguesa e que se classificou por ranking. Quer saber como joga o Porto? Quem são os principais jogadores? Então, deixa o seu like. Você que gosta do nosso conteúdo, deixa o like para que esse vídeo chegue no maior número possível de pessoas. E também se inscreva no canal. Se você puder compartilhar com seus amigos que querem conhecer melhor os times da Copa do Mundo de Clubes, aquele seu amigo palmeirense que quer entender quem é esse adversário da estreia, com que força chega esse gigante português. Então, agradeço muito a todos vocês que curtem, que assistem e a vocês também que comentam aqui nos vídeos. Vamos lá, então. O Futebol Clube do Porto não está naquele cartaz tudo de tempos anteriores, né? Foi uma temporada europeia um pouco mais modesta. Terceiro lugar no Campeonato Português com 71 pontos, ficou 11 atrás do líder Sporting. 22 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Marcou 65 gols no Campeonato Português e sofreu 30. O único título do Porto na temporada foi o da Supercopa de Portugal, contra o Sporting, no comecinho da temporada. Mas a equipe foi muito mal nos clássicos, né? Apesar dessa vitória por 4-3 contra o Sporting na temporada, no Campeonato Português, perdeu de 2-0 no turno e no segundo turno empatou com o time que foi campeão, né? Os Leões, né, que foram campeões aí, tanto da Copa como do Campeonato Português. E na semifinal da Taça de Portugal, o Sporting ganhou do Porto por 1-0. Então foi só uma vitória contra o Sporting em 4 jogos na temporada. Contra o Benfica a coisa foi bem pior, né? Jogou 2 vezes contra o Benfica na temporada, perdeu de 4-1 no Estádio da Luz no turno e no retorno tomou 4-1 em casa. Então, 2 derrotas bem traumáticas e o jogo do segundo turno foi um atropelo, podia ter sido mais, foi uma loucura. Aquela atuação do Benfica, né, e doeu muito em todos os torcedores do Porto. Na Europa League, o Porto também não foi bem, né? Ficou em 18º lugar na fase de liga da Europa League, com apenas 3 vitórias, e no primeiro mata-mata caiu para Roma, empatou em Portugal e perdeu de 3-2 na Itália, esses duelos já com o novo treinador, com o Martin Anselmi, né? O Porto converteu 13% das chances criadas em gols. Dos seus gols no Campeonato Português, 61 foram dentro da área, 4 fora, 12 gols foram de cabeça. O Porto cria em média 3,4 chances de gol, chances claras, né, por jogo, e a posse de bola no jogo do Campeonato Português foi de 62%. Esses resultados ruins do Porto, eles têm muito a ver com a crise financeira, né? O Porto tem como presidente o André Vilas-Boas, ex-treinador, né? E trabalhando como empresa agora o Futebol Clube do Porto, mas a crise financeira é muito grande, eles estão usando muito da arrecadação para cumprir o rombo do passivo. Então, a gente vai ver nesse vídeo que o Porto, ele está precisando contar muito com jovens jogadores e ele está contando com esse desenvolvimento dos jovens para que eles sejam vendidos e aí o clube puder se reestruturar, né? Então, é um time com uma cara de futebol brasileiro, sabe? Aquela coisa de jovens jogadores que não deram muito certo na Europa, e na Europa que eu digo, nos grandes times, né? E por aí vai. O técnico é um exemplo, né? Porque o time começou a temporada com o Vitor Bruno, e aí não deu certo, o Vilas-Boas trocou de treinador, foi buscar lá no México o Martin Anselmi, que estava treinando o Cruz Azul, e o Martin Anselmi, técnico argentino, ele é um dos grandes nomes aí dessa nova safra de treinadores, porque ele só tem 39 anos, e ele ficou famoso aqui, né, no futebol sul-americano por treinar o Del Valle, foi campeão da Copa Sul-Americana, futebol ofensivo, moderno, ousado, né, com seus 3 zagueiros. O Martin Anselmi é um cara conhecido e é uma mente pensante do futebol,
mas ainda é inexperiente, apesar de ter títulos, né? Ganhou Copa do Equador, ganhou Sul-Americana, enfim. É um jovem promissor que vai tentando se estabilizar. Ele chegou no começo do ano do Porto e vem buscando ter aí bons números. Pelo Porto até aqui foram 18 partidas com o comando do argentino, com 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Né? O Anselmi foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez. E esse esquema que ele joga, que a gente vai ver daqui a pouco, é o mesmo da época de Del Valle e Cruz Azul. É aquele tipo de técnico que é moderno, que faz o diferente, que tem uma ideia clara de como gosta de jogar. Partindo para os principais jogadores, o mais famoso, obviamente, está no gol, né? Diogo Costa é o goleiro titular absoluto da seleção portuguesa, tem tudo para jogar a Copa do Mundo como camisa 1 do técnico Roberto Martinez e é um senhor goleiro, né? 95% de aproveitamento nas saídas de bola, já pegou 2 pênaltis no Campeonato Português nessa temporada, sua média é de 0,8 gols sofridos por jogo, então a média que ele tome é menos de 1 gol por jogo, então é um grande goleiro, passa muita segurança e salvou o Porto em vários jogos nessa temporada. O outro nome importante é o do centroavante, né? Guarde bem o nome do Samu Aguirre, jogador muito jovem, que acabou de ser convocado mais uma vez para a seleção espanhola, apenas 21 anos, mas é um centroavante forte, bom na bola aérea, bom na enfiada de bola, bola rápida, ele consegue romper as linhas, o Porto procura muito isso, é um fazedor de gols mesmo, aquele centroavante fazedor de gols que é tanto rápido como forte, então é um jogador difícil de marcar, fez 19 gols no campeonato português, é um baita nome aí para ficar de olho e que deve também figurar na Copa do Mundo provavelmente como reserva da seleção espanhola, mas é uma posição importante e deve figurar no time grande da Europa em breve, time mais rico, né? Porque o Porto é grande, obviamente. E, assim, o principal nome é esse menino que completou recentemente 18 anos. Rodrigo Mora tem tudo para ser um dos grandes nomes aí dos próximos 10, 15 anos do futebol europeu. Esse garoto, para quem não viu jogar ainda, joga muita bola. Ele é ambidestro. Ele chuta bem com as duas pernas, tá? A maioria dos gols dele são com o pé direito, jogadas com o pé direito, mas com a perna esquerda ele também tem muita qualidade. Ele chuta bem e quando ele está num contra um, o marcador não sabe com que pé que ele vai fazer o passe ou com que pé que ele vai fazer o chute. E ele acontece muito dele fazer o movimento do chute, cortar e bater contra o pé, porque ele bate bem com os dois. E faz gol de fora da área. Ele tem, nessa temporada, 1 gol a cada 139 minutos. 31 ações com bola por jogo. E nos últimos 9 jogos ele fez 7 gols. Ele cresceu muito ao longo da temporada. E com 2 fatores, ele cresceu demais no time. Né? O primeiro foi a saída do Galeno brasileiro, que foi para o Al-Ahly, que era o principal jogador do time, abriu espaço para ele se desenvolver, ganhar mais rodagem, e a outra foi a chegada do Anselmi. O Martin Anselmi conseguiu potencializar o Rodrigo Mora. Então, assim, ele certamente vai ser uma das sensações dessa Copa do Mundo de Clubes por conta do talento indomável que ele tem. Então vamos ao funcionamento de como o time joga. Eu peguei o print aqui do SofaScore do jogo contra o Boa Vista na penúltima rodada, porque eu acho que essa vai ser mais ou menos a formação, tá? Existem outras possibilidades de formação, mas pelo que o Anselmi procurou fazer nas últimas rodadas, eu acho que o time não vai fugir muito disso. O Diogo Costa no gol, aí ali o expulso, mas com certeza vai jogar o Nehuén Pérez na zaga, fazendo um trio com o Zé Pedro marcando, porque o que acontece? A zaga do Porto é o principal problema do time, tá? Eles têm problemas de posicionamento defensivo, principalmente em bolas altas, eles são mais lentos na transição, é uma zaga que recupera pouca bola para o jogo, né? Eu fiz o vídeo do Idade ontem falando dos zagueiros do Idade, tudo bem que é no nível marroquino, mas, os caras recuperam 11, 12 bolas por jogo. Os números dos zagueiros do Porto é de 3 bolas por jogo, 2 bolas por jogo recuperadas. Então, dificuldades de ganhar duelos. Eu acho que o melhor dos 3 é o Nehuén Pérez, tá?
um jogador argentino, jovem ainda, 23 anos, ex-Atlético de Madrid, Udinese, o Porto emprestou para ganhar rodagem para o Udinese, agora voltou, e é aquela história, quando você não tem dois zagueiros confiáveis, melhor jogar com três, já é o esquema do Anselmi, então joga com os três. E o Pérez, ele ajuda muito na cobertura dos outros dois. Realmente o Porto tem dificuldades no setor defensivo. Aí a coisa já começa a melhorar mais para frente, né? O João Mário, nesse 3-4-2-1, né? 3-4-2-1. O João Mário, ele é aberto pela direita, e um jogador cadenciado, tem um bom toque de bola, toca bem com a perna esquerda, é um jogador inteligente. E do outro lado, Francisco Moura. Francisco Moura, com 10 assistências, ele é um dos principais pilares ofensivos do Porto, porque muitas das jogadas de gol saem com eles. O Porto tem uma jogada clássica, assim, desde o antigo treinador, que é a coisa de você cruzar no segundo pau, de um lado para o outro, ou você fazer cruzamentos que atravessam a área para encontrar alguém livre chegando no meio. Tem muito cruzamento de área outra nesse sistema. E o Francisco Moura, aberto pela esquerda, ele é muito importante. Os dois volantes, eu acho que ele vai jogar assim. Porque assim, na maioria dos jogos, o Fábio Vieira jogou nessa primeira linha do meio campo, junto do Eustáquio e do Varela. Mas o time fica muito desprotegido, assim, porque dessa forma você fica com menos jogadores de proteção, né? E o time fica mais vulnerável. E nesses últimos jogos ele está jogando com dois volantes, e dessa forma eu acho que o Porto fica mais seguro. Pensando no jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele vai pensar em colocar um time mais seguro ali para competir. Ele sabe que o Palmeiras é um time muito intenso, muito físico, e se ele der espaço, ficar desprotegido com a zaga vulnerável que ele tem, pode correr muito risco. Então, acho que os volantes vão ser esse, o Eustáquio Varela. Eustáquio, jogador da seleção do Canadá. De zagueiro, ele foi bem mal essa temporada. Os piores jogos do Porto da temporada foram com o Eustáquio de zagueiro, né? Com o comando do Anselmi, né? A goleada para o Benfica e a derrota para a Estrela Amadora. Então, acho que de volante ele vai melhor, vai bem, tem um bom passe, ajuda na construção, ajuda na saída de bola, ele recua para ajudar na saída de bola. E o Varela, jogador ex-Boca Juniors, 23 anos, é um bom jogador, tem bom passe, tem boa qualidade para encontrar ali opções de passe, marca bem. Eu acho que de volante o Porto está bem servido. Eu acho que ele vai jogar assim nesse sistema com o Fábio Vieira na frente, né? Mas, repito, o Fábio Vieira pode jogar no meio também. O Fábio Vieira é jogador que tem apenas 23 anos, mas ele já jogou no Arsenal, teve a tentativa de jogar na Premier League, não deu muito certo, retornou ao Porto, mas é um bom jogador, bom para o nível do Campeonato Português, ele joga muito bem, é um jogador para se ficar de olho. Ele jogando ali aberto na direita, ele tem o pé trocado, né, porque ele é canhoto, então ele consegue trazer para a esquerda e fazer um cruzamento, fazer um chute. Ele fez um golaço de fora da área recentemente. Ele dá muitas armas. Agora, uma coisa que é engraçada, eu estava assistindo o jogo Porto e Boa Vista, o Fábio Vieira é colocado nessa função, né? E aí, com o Fábio Vieira, o João Mário tem que ocupar mais a faixa do meio. Quando era o PP, ali jogando no ataque pela direita, o brasileiro PP, o João Mário fazia o corredor e abria amplitude. Quando o Porto estava construído, os dois alas abertos, né? Francisco Moura e o João Mário. Com o Fábio Vieira, ele vem para dentro, e o Fábio Vieira dá amplitude. E no começo do jogo contra o Boa Vista, os dois fizeram 2 vezes a mesma rota. E aí o Fábio Vieira começou a corrigir a movimentação do João Mário dentro de campo. Eu achei isso bem curioso. E aí depois eles já foram se acertando, no outro jogo já estavam bem. Enfim, mas é curioso ver esses movimentos, né? Acredito que até a Copa do Mundo de Clubes, Porto vai fica um mês sem jogar, né, no seu último jogo, até a estreia contra o Palmeiras. Então acredito que esses movimentos já vão estar muito mais sincronizados com todos os treinos possíveis. Aí no ataque é isso, você tem o Fábio Vieira mais aberto e o Rodrigo Moura flutuando por dentro, na frente dos volantes e atrás, perdão, e atrás do Samu Aguirre. O Rodrigo Moura flutua ali nessa faixa de posição, atrás do Samu, e ele tem liberdade, mas ele gosta mais de trabalhar pela esquerda. Antes ele jogava pela direita, só que pela esquerda ele rende mais.
Então, é um jogador que vai abrir pela esquerda para tentar encontrar o chute de fora, encontrar um passe, ou então ele vai cair por dentro. Ele é rápido nos contra-ataques, ele é uma arma em todas as situações, em contra-ataque, quando o time está na pressão. É uma loucura marcar esse menino. Eu estou muito curioso para ver como que o Abel Ferreira vai fazer a marcação no Rodrigo Moura. E o Samu lá na frente, pivôzão. O Porto sempre busca uma jogada de ultrapassagem, né? Ele sempre procura olhar o Samu, ver se consegue uma bola entre linhas para ele sair na cara do gol, ou então um cruzamento. Se não é possível, eles vão tentando construir para encontrar um chute do Rodrigo Moura, ou então cruzamento entre áreas, né? Gostam muito de fazer o cruzamento para o Francisco Moura no segundo pau. É um time com o Anselmi que eu vejo que está crescendo, o trabalho está crescendo. Você vê que o repertório de jogadas está aumentando entre os jogos. Então, eu acho que o Porto vai chegar bem na Copa do Mundo de Clubes. Agora, falando do que se esperar do Porto, né, pelo que ele briga. O Porto joga contra o Palmeiras, portanto, dia 15, às 19 horas, domingão, horário de Brasília, a estreia da equipe na competição. Depois ele joga na quinta-feira, 4 da tarde, contra o Inter Miami, do Lionel Messi, e fecha a participação contra o Al-Ahly, participação da primeira fase, lógico, às 22 horas. O que eu espero do Porto, assim? Eu espero que o Porto dispute o primeiro lugar do grupo. Eu acho que ao lado do Palmeiras eles são os favoritos a classificar, apesar de que eu achar que é um grupo nivelado, que vai ter jogos equilibrados, que pode acontecer uma surpresa, mas eu acho que o Porto e o Palmeiras eles chegam na competição um pouco acima do Al-Ahly, né? O jogo contra o Palmeiras eu estou muito curioso, acho que é um dos jogos mais interessantes da primeira fase, porque é o melhor time da América do Sul no momento contra um time de um cenário mais humilde da Europa. É muito legal ver esse enfrentamento, porque beleza, o Real Madrid é praticamente inacessível, o Manchester City é um nível bem acima, mas e o Porto? Como é que está o melhor time do futebol sul-americano no nível do Porto? É a mesma coisa? É um pouquinho pior, um pouquinho melhor? É isso que a gente vai poder entender o que o Anselmi vai fazer para tentar frear o time do Palmeiras. Ele já deu algumas declarações elogiando, né, o elenco palmeirense, o que o Palmeiras vai fazer por outro lado. O jogo contra o Al-Ahly, eu imagino um Porto que vai tentar se impor, que vai tentar dominar, até porque a gente vai falar que o Al-Ahly está um pouco diferente dos últimos anos, vai tentar dominar e não correr muitos riscos. E o jogo contra o Lionel Messi vai ser muito interessante ver, né? O Porto e Inter Miami, se o Lionel Messi, Suárez, Alba, Busquets são suficientes aí. Eu acho que o Porto leva muita vantagem em velocidade, intensidade, poder de marcação em relação ao Miami. Eu acredito que o Porto vai classificar e que vai disputar o primeiro lugar do grupo com o Palmeiras, mas não sei se o Porto vai ter futebol para avançar além das oitavas de final. É isso, gente. Então, finalizando aqui o guia do Porto da Copa do Mundo de Clubes, e eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.